Então vamos fazer a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, nós temos aqui, a partir do capítulo 4 de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo tratando de algumas questões práticas sobre como aqueles cristãos deveriam viver a sua fé no Senhor Jesus. A razão de Paulo aqui falar sobre a necessidade dos cristãos em Tessalônica compreenderem a doutrina da santificação era porque havia uma deficiência no entendimento que eles tinham a respeito das implicações do Evangelho. Paulo fala sobre isso no capítulo 3, verso de número 10. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, quando ele começa o capítulo 4 dizendo, finalmente, irmãos, ele está se referindo a essas questões que ainda faltava. E uma dessas questões estava relacionado à doutrina do Evangelho, que é o ensino sobre a santificação. Paulo aqui roga e exorta aos crentes no Senhor Jesus sobre a maneira como eles devem viver para agradar a Deus. É interessante nós percebermos qual é o método de Paulo. Ele, quando vai falar de questões práticas, antes dele falar sobre como nós devemos viver, ele lança sempre o fundamento bíblico. Primeiro, Paulo trata das questões teológicas, para depois, então, a partir disso, ele fazer a aplicação prática. Então, para Paulo, a prática cristã deve estar sempre baseado na compreensão da doutrina bíblica. E eu quero, então, hoje, tratar com os irmãos sobre essa doutrina importante, sobre como nós devemos viver a nossa vida para agradar a Deus. Então, entender essa doutrina bíblica chamada de santificação. Quando nós olhamos para a Escritura, lá no texto de Êxodo, no capítulo 19, nós percebemos que o Senhor chamou o seu povo, Israel, para ser um povo santo. E ele diz lá em Êxodo 19, verso de número 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa. Então, dentre todos os povos da terra, o Senhor separou Israel para ser o seu povo santo, a sua nação santa. E este é o significado básico e fundamental da palavra santidade. A palavra santidade vem de uma palavra hebraica, que é a palavra para separar,
para cortar, você tirar alguma coisa do uso comum e dedicar isso, consagrar exclusivamente ao serviço e ao propósito de Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 de Pedro, verso de número 15 e 16, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, se Deus ele é santo, né? Se Deus ele é santo, se ele é o único Deus, se ele é esse Deus distinto em suas qualidades morais, se ele é perfeito no seu ser, o seu povo que ele escolheu, que ele separou, deve também refletir o seu caráter de santidade. Então quero ver com vocês primeiro essa doutrina bíblica, chamada doutrina bíblica da santificação. E eu quero começar com a pergunta que nós vamos encontrar no nosso catecismo maior, a pergunta de número 75, que diz: o que é santificação? E a resposta a essa pergunta diz assim: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para novidade de vida. Então quero analisar esta resposta, que é a definição sobre o que é santificação. Primeira coisa, santificação está relacionado então com a escolha eterna de Deus. Deus nos elegeu para a santificação. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, ele diz assim: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então Deus nos escolheu antes de nós nascermos, antes do mundo ter sido criado, e ele nos escolheu para sermos santos. Para sermos santos. Então, a eleição de Deus, a escolha de Deus, dele escolher o seu povo, está relacionado ao propósito da santificação. Ele escolheu um povo na eternidade para ser santo, para ser santo. Segunda coisa, a santificação, então, é uma obra da graça de Deus. É uma obra da graça de Deus. Nós somente podemos nos tornar santos, né? Somente podemos viver uma vida de santidade pela graça de Deus, pela graça de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Né? Paulo aqui, ele faz uma lista de pecados nos versos anteriores, quando ele fala de que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele vai descrever quem são aqui os injustos. Ele diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí ele vai dizer: tais foste alguns de vós. Então, muitos que pertenciam agora à igreja de Corinto eram pessoas que eram eleitas de Deus, mas estavam perdidas, eram pessoas escravizadas por esses pecados, mas agora, quando elas foram alcançadas pelo Evangelho, as suas vidas foram transformadas. Foram transformadas. Mostrando que a santificação, ela não é uma obra realizada pelo homem, né? Não é alguma coisa que nós fazemos por nós mesmos. Há muitas pessoas que acham que podem viver uma vida de santidade sem depender da obra da graça de Deus, né? Viverem uma vida de ascetismo, de isolamento, né? Isso foi muito comum logo na história da igreja, quando se criaram os monastérios, né? Onde as pessoas se viviam enclausuradas, fechadas, e elas achavam que elas poderiam, deste modo, viver uma vida de santidade. Não. Uma vida de santidade só é possível por obra da graça de Deus. É Deus quem realiza no coração do homem uma transformação, né? Uma transformação que acontece de dentro do seu coração. Em terceiro lugar, a santificação, então, ela pode ser entendida como um processo de transformação, que começa na nossa conversão a Cristo Jesus e que dura até a nossa glorificação. E neste processo, então, acontece uma renovação do homem interiormente. Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 4, verso 20 ao verso 24, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, né? Então, o homem originalmente ele foi criado por Deus com uma imagem de santidade, que Paulo chama aqui de justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Porém, o homem caiu no seu estado original. E o pecado corrompeu e desfigurou essa imagem de Deus no homem. É agora, então, em Cristo Jesus, que esta imagem que foi desfigurada pelo pecado é restaurada. E como ela é restaurada? Paulo aqui usa uma linguagem interessante no texto. Ele fala que nós despimos do velho homem. A linguagem que ele usa é uma linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, né? Nós tiramos a nossa roupa quando chegamos do trabalho, né? Principalmente agora, nesse tempo de coronavírus, tomamos um banho e colocamos uma nova vestimenta. Paulo então diz que este é o processo de santificação, onde nós tiramos a roupa do velho homem, mortificando então o velho homem e somos renovados, né, pelo Espírito de Deus e nos vestimos então do novo homem, né? Este é o processo: tirar a roupa, tomar um banho e aí colocamos uma roupa nova. É isso que Paulo está falando aqui. Tiramos a roupa velha da nossa natureza pecaminosa, pelo Espírito somos então renovados no nosso entendimento e colocamos uma nova roupa pelo poder do Espírito para então podermos viver uma vida que agrada a Deus. É dessa maneira que após a conversão a Cristo Jesus até a glorificação, essa imagem de Deus no homem vai sendo restaurada e este processo é chamado de santificação.
É a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Então, santificação é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Paulo fala sobre essa batalha espiritual lá em Gálatas capítulo 5, no verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17, quando ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Um exemplo dessa luta espiritual entre a carne e o espírito é a luta do próprio apóstolo Paulo, que ele descreve lá em Romanos capítulo 7. Ele faz uma descrição dessa luta que ele mesmo experimentava. E ele diz assim, em Romanos 7, verso 18 ao verso 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aquilo que Paulo disse em Efésios, que o Espírito renova o nosso entendimento, né? Paulo tinha completa clareza disso, porque ele era um homem convertido ao Senhor. E somente um homem convertido ao Senhor vai lutar contra os desejos pecaminosos da sua natureza, do velho homem. Este é uma grande evidência de alguém que realmente está experimentando a graça salvadora em Cristo Jesus. É a santificação. É esta batalha espiritual que nós travamos durante toda a nossa vida, até o dia que nós então chegarmos à presença de Deus, no estado final de glorificação. Então, uma das maneiras de nós entendermos a santificação é nós fazermos o contraponto com uma outra doutrina bíblica também muito importante, que é a doutrina da justificação. Justificação diz respeito à nossa posição diante de Deus. É uma mudança que houve da nossa relação forense com Deus. Nós todos, diz a Bíblia, somos culpados diante de Deus, diante do seu tribunal. Por causa do nosso pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos, a punição de Deus pelos nossos pecados. Porém, Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós, ele deu sua vida por nós. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Ou seja, eu sou aceito por Deus, não por causa das minhas obras, mas eu sou aceito por Deus pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário no meu lugar, onde ali ele satisfez a justiça de Deus, morrendo pela culpa e recebendo o castigo que os meus pecados merecem. Isto é a doutrina da justificação. Isso aconteceu fora de nós. Agora, porque Cristo realizou esta obra, nós podemos experimentar então agora internamente o que é chamado de santificação. Então a santificação diz respeito a esta mudança que ocorre dentro de nós, uma mudança da nossa natureza humana. Enquanto que a doutrina da justificação diz respeito à libertação da culpa do pecado, santificação diz respeito à libertação do poder do pecado. Na justificação, Deus nos tira da lama, e na santificação, Deus tira a lama de nós.
Então nós podemos definir a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Como nós somos, então, santificados, né? Como nós somos santificados? Primeiro, nós somos santificados em Cristo Jesus. É a nossa união, chamada de união mística com o Senhor Jesus, que garante a nossa santificação. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6, do verso 4 em diante. Ele diz assim, Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está tratando aqui é desta união que existe entre Cristo e nós. Há uma união mística. Aquilo que Cristo fez por nós é o que garante a nossa santificação. De maneira que se ele morreu pelo nosso pecado, nós também morremos para o pecado, para a culpa e o poder do pecado. E se ele ressuscitou, a ressurreição de Cristo traz uma implicação para nós, que é a implicação de agora nós podermos viver uma vida que agrada a Deus. Livres tanto da culpa quanto do poder do pecado. Também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, Paulo diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Cristo Jesus garante a nossa santificação. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você possamos experimentar uma transformação contínua da nossa vida. Nós somos, então, primeiramente santificados por causa da obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, e se ele é santo, ele produz santidade, é ele que aplica a obra de Cristo Jesus na nossa vida. É o Espírito Santo que faz com que nós experimentemos na nossa vida diária essa transformação que foi realizada pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso 9, João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja que João diz, numa linguagem bem joanina, aquela mesma linguagem que ele registrou no Evangelho, quando Jesus disse para Nicodemos, né, que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E nascer de novo só pode nascer quem
experimenta a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que João diz aqui que é a divina semente que habita no coração do crente que nasceu de novo, que é nascido de Deus. E a maior prova de que alguém é nascido de Deus, de que tem o Espírito Santo, a divina semente habitando nele, é uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Então a santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Na vida do cristão. Nós somos santificados pela instrumentalização também do Espírito Santo através da palavra de Deus. E aqui nós vemos o terceiro modo de nós sermos santificados. Somos santificados por causa de Cristo, em primeiro lugar, em segundo, pela obra do Espírito, que aplica em nossos corações a morte e a ressurreição de Jesus, fazendo-nos, então, morrer para o velho homem e ressuscitar para o novo homem, renovando e restaurando a imagem de Deus em nós, que foi corrompida pelo pecado. E agora nós vamos ver que somos santificados pela palavra. Pela palavra. A palavra é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos santificar. Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, a palavra nos santifica. O Espírito Santo usa a palavra para nos santificar. Efésios 5:26, o apóstolo Paulo disse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porém santa e sem defeito. Paulo falando a respeito da igreja, que nós somos santificados pela palavra. Pela palavra. Também, meus irmãos, nós somos santificados pela providência de Deus. Deus usa a sua providência para nos santificar. A providência diz respeito à maneira como Deus dirige a nossa vida, até mesmo por situações adversas. Muitas vezes, esses são os meios de Deus para santificar o seu povo. Lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 10, nós vemos o autor falando do processo que todo cristão vai experimentar ao longo da sua vida, que é a maneira como Deus providencialmente usa as circunstâncias adversas como disciplina para a nossa santificação. E ele diz assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como que nós participamos, então, da santidade de Deus? O autor diz, pela disciplina. E eu acredito que Deus está usando esta adversidade que estamos passando, né, o coronavírus, o seu filho, aquele que realmente é crente no Senhor Jesus, Deus está usando essa situação como disciplina para a nossa santificação, para a nossa santificação. Deus está usando isso para que nós sejamos santificados, né? E possamos assim ser mais santos no nosso modo de viver, participando deste atributo da santidade de Deus. Qual é o propósito? Após nós termos visto então o que é a santificação, a definição de santificação, vermos os modos de santificação, qual é o propósito da santificação? Em primeiro lugar, o propósito é de nós sermos renovados e nós sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes
a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Colossenses 3,10 diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, qual imagem é essa que está sendo restaurada na nossa vida? É nós sermos parecidos com o verdadeiro Adão, né? Que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. É nós sermos parecidos com ele que é o varão perfeito. Então Deus está fazendo isso naqueles que realmente são convertidos e que experimentaram a sua graça salvadora. Eles estão sendo renovados nesta imagem para ser mais parecido com o Senhor Jesus. O segundo propósito da santificação é para nós então podermos um dia entrar na glória e na presença santa de Deus. É o que diz o texto de Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23 também diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está, meus irmãos, trabalhando em nós, pelo seu Espírito através da palavra, transformando a nossa vida para sermos mais parecidos com a imagem do seu Filho, para que um dia nós estejamos na sua presença gloriosa. É isso que Deus está fazendo hoje na terra, na vida da sua igreja. Ele está nos santificando para o grande e glorioso dia, que será o dia então quando esta igreja será apresentada a Ele, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, uma igreja sem ruga, né? Uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, santa e sem defeito, uma igreja gloriosa. É isso que Ele está fazendo em nós até o dia da volta de Jesus, quando será o encontro da noiva perfeita com o noivo que é santo, né? Por último, eu quero então dizer quais são os benefícios da santificação. Nós podemos falar de 5 benefícios que a santificação produz na nossa vida. Primeiro, a certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. Quando estamos sendo santificados e morrendo para o velho homem e nos vestindo do novo homem, sendo cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, nós teremos cada vez mais certeza de que Deus nos ama, a certeza do seu amor por nós. A segunda evidência e benefício é a paz de consciência, uma paz produzida por Deus em nós, através desse processo de santificação. E uma alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Essas duas virtudes que o Espírito produz em nossa vida, quando estamos sendo santificados. Uma paz, uma alegria. E sem dúvida um crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Crescemos mais e mais espiritualmente, como disse Paulo para os cristãos em Tessalônica: continueis progredindo cada vez mais. Crescimento espiritual. E por último, perseverança. A perseverança até o fim, né? A perseverança até a volta do Senhor Jesus. Esses são os 5 benefícios da santificação: certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança até o fim. Quero terminar dizendo que todo cristão genuíno,
ele terá o profundo desejo sincero, pelo arrependimento, de lutar contra a sua inclinação pecaminosa e buscar viver uma vida para a glória de Deus. Um cristão genuíno, que nasceu de novo, ele vai desejar de maneira sempre crescente uma maior comunhão com Cristo Jesus. Ele sempre vai perceber que ele precisa de mais. Ele vai ter aquela sede que o salmista falou, né? Como a corça anseia pelas águas, a minha alma, ó Deus, anseia por ti. Este é o desejo legítimo de alguém que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, que experimentou a graça salvadora em Cristo Jesus pela fé. Isso faz a gente então chegar à conclusão de que santificação é um assunto muito importante e pouco falado no tempo que nós vivemos. Neste tempo de secularização da igreja, secularização do evangelho, nesse tempo de mundanização da vida dos cristãos. Estudar sobre a doutrina da santificação desconstrói, então, qualquer argumento de um fundamento nominal do cristianismo. Não pode ser um cristão nominal aquele que não experimenta a santificação na sua vida. Jesus disse lá em João, eu quero terminar com esse texto, em João capítulo 15, Jesus disse assim, do verso 1 ao verso 6, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Veja que Jesus está dizendo que ninguém pode dizer que faz parte, né, que está ligado à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ninguém pode reivindicar ser um cristão genuíno sem buscar necessariamente uma vida de santificação. Que Deus possa fazer isso em nós, nós que fomos alcançados pela graça dele, onde o Espírito Santo foi derramado em nós, que pelo Evangelho ele possa cada dia em nós fazer morrer o velho homem e renovar o nosso homem interior, para nós sermos conformados à imagem de Jesus, até o dia da sua volta gloriosa. Amém?